Bom dia, invencíveis. Lacan fala que na ausência do sexo, o amor surge. O amor nada mais é que aquela substituição do sexo. O sexo idealizado, quando não se consegue, vira em amor. Muitos vão dizer que não, que ele está errado. Muitos vão dizer que sim, afinal de contas, como explicar a convivência depois de anos de casado, em que no início era sexo todo dia, depois uma vez por semana, depois uma vez por mês e uma vez quando lembramos que temos que fazer sexo. E vem aquela história, né? E como fazer com o meu desejo, né? O meu desejo, como é que fica? E se o outro lado começar a perder o interesse em ter relações sexuais, o que eu vou fazer? Como aplacar o meu desejo? O outro não me procura. Como? Eu sendo uma pessoa tão potente, o outro não me procura. Como é que é isso? Desejos. O seu desejo não é necessariamente o desejo do outro. O que muitas vezes no início de um relacionamento, né, a relação nada mais é do que eu satisfazer no outro eu. Complicado, né? E o outro satisfazer em mim ele. Na realidade, é a junção de satisfações dele com a minha, mais dele do que da minha, mais da minha nele. E é assim que é feito. Na realidade, o meu desejo não pode ser igualado ao desejo do outro. Vai ter uma hora que pode não ter mais desejo. E aí? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer quando o outro não satisfaz mais os meus desejos e fantasias? Será que eu vou procurar outra pessoa? Vou respeitar? Será que eu vou respeitar? Será que isso é trair? Será que eu vou dar uma desculpa muitas vezes para minha pulsão? Para minha libido? E eu tenho justamente essa pulsão, né? E que muitas vezes também ela é uma compulsão, porém guardada por uma noção de comportamento. Eu vou me comportar, embora eu tenha essa compulsão, eu vou me comportar, e nada mais é do que um estabelecimento social. E se eu trair? Se eu trair, não vai ter, eu vou ter desculpa, porque afinal de contas o outro não quer, e aí eu vou trair. Eu preciso, que nem eu já escutei, mas eu tenho necessidades. Como eu também já escutei, o homem tem necessidades, a mulher não. E de gente muito nova e não é gente velha. Porque nós temos desejos e fantasias. Na medida em que encontramos o outro, colocamos no outro todos os nossos anseios. E procuramos no outro aquilo que nos falta, procuramos no outro aquilo que nos complementa e, na realidade, encontramos no outro aquilo que nós conhecemos, porque nós só reconhecemos aquilo que conhecemos. E ninguém gosta do diferente. O diferente não é aceito. O amor, ele só pode ser dado, o meu amor só pode ser dado para quem merece. E se ele for diferente de mim, como eu posso dar meu amor? Como ele pode merecer meu amor? Então essa coisa que os opostos se atraem, os diferentes se atraem, muito cuidado, porque uma coisa é um ditado, outra coisa é o dia a dia. Nossa, são tão diferentes, será que são tão diferentes? Talvez a olhos externos sejam diferentes, mas
são mais parecidos que pode se imaginar. Então, como fazer? E tudo bem. Não deseja mais, acabou a fantasia. Porque necessidades atingidas, lembra? Geram novas necessidades. Eu já fiz realizei minha fantasia, meu desejo. E aí como é que fica o outro? Descarta. Como é que fica o outro? Muda para outro, procura uma nova fantasia. Aí por isso que muitas vezes nós falamos o seguinte: quando você é atraído é porque você estava atraível. Na realidade, você não observou isso. A coisa foi deixando e o outro observando, porque um vai observar e o outro vai deixar passar. Um vai cantar Just Now, o outro vai cantar Let It Be, Let It Go. E a música tem que estar na mesma sintonia. A música tem que tocar na mesma harmonia. E quando não toca, e você não se percebe disso. E quando a gente tem uma terapia de casal, que um começa a falar com o outro, mas você fazia isso, você fazia aquilo, outro, e o outro se surpreende e fala assim: mas como? Você nunca falou isso. Não, mas era que você tinha que ter notado, porque afinal de contas, 10, 15 anos já era para você me conhecer. Nem nós nos conhecemos. Aí nessa hora vem a ressonância, a gente tem que falar: olha, calma. Ninguém conhece ninguém. Você passa a sua vida inteira sem se conhecer. Imagina tentar conhecer o outro, procurar conhecer o outro. E é justamente isso no que falha a relação, e é justamente isso que faz com que quando acabe o desejo, porque o desejo acaba, e ele tem que ser renovado. É por isso que Vinícius já fala que que dure enquanto seja chama, né? Que seja eterno enquanto dure, posto que é chama, porque chama você tem que abanar. Fogo, ele alastra, mas a chama, se você não abanar a chama da churrasqueira, o carvão não incendeia, e você toda hora tem que ficar abanando, porque senão ele apaga. E assim é a relação. Aquilo que não é falado não pode ser adivinhado. Adivinhar é proibido em qualquer relação. Essa coisa de falar, eles se entendem pelo olhar, um dia pode dar errado. Um dia você está tão acostumado a falar com a pessoa com um olhar, que um dia a pessoa pode ter um olhar. E o olhar pode ser, em vez de ser de aprovação, ser reprovação, e acaba tudo. Então, pense bem. O desejo, ele tem início, ele tem meio. E muitas vezes ele tem um fim. E vai depender de você e do outro poder manter esse desejo sempre renovado. Porque necessidades atingidas vão gerar novas necessidades. Aquele desejo encaminhado através de uma fantasia, posto através de uma fantasia, baseado em uma fantasia, ela pode se realizar e depois gerar uma outra fantasia. E vai depender muitas vezes do casal, porque chama-se casal, um e o outro. É não adivinhar, né? Não achar, porque a relação durou muitos anos, que eles se entendem pelo olhar. Não, a palavra é dita isso. Por isso que Lacan fala que um significante só consegue entender através de outro significante, para se ter um significado e depois ter um signo. Invisível. É assim que se acontece. Você acaba ficando invisível. Você acaba ficando... O outro apenas acha que está te olhando, mas você acaba ficando invisível. Não fala e não tem como adivinhar. Tenha um bom dia, invencíveis.